Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que estava mais distante do Goiás, porém, segundo declarações do presidente do Vitória, o Fábio Mota, garantiu que o Matheus Gonçalves, jogador que hoje tem 29 anos de idade, na temporada pelo Vitória, 21 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. O jogador está acertando a sua rescisão contratual de maneira oficial lá no Vitória e está muito próximo também de fechar com o Goiás. Já tem basicamente negociações sacramentadas com o clube alviverde, nas palavras do Fábio Mota. O que a gente tem de informação aqui em Goiás é o seguinte: o Matheus Gonçalves teve sim uma consulta, uma oferta da diretoria alviverde com essa sua saída do Vitória, porém a oferta salarial feita pelo Goiás acabou não agradando os representantes do atleta, e o Goiás ou procuraria outro jogador, como fez, né, acertou, por exemplo, a chegada do Rildo, mas não parou por aí. Não é improvável que o Goiás tenha feito uma outra proposta oficial também. Estas informações confirmadas pelo pessoal do Imprensa Verde. Então, Matheus Gonçalves sim é um nome em pauta nesse momento. Acho que seria sim uma boa contratação, apesar da Série A de apenas 4 jogos, né, e o Vitória estava muito mal. A torcida gosta do Matheus Gonçalves lá em Salvador. No ano passado foram 19 jogos com 4 assistências e, segundo aí o Fábio Mota, tem acerto com o Goiás para essa Série B do Campeonato Brasileiro. O Matheus Gonçalves, que assim, para um padrão de segunda divisão, é um jogador que ajuda, mas eu espero um pouco mais do Goiás. Já falei isso também no vídeo do Rildo, onde o Goiás, né, se você não assistiu, eu vou deixar ele na tela final. O Goiás precisa de pelo menos 2 pontas para chegarem a serem titulares. Aqueles nomes assim de experiência, de qualidade técnica, que chega e fala, pô, esse cara aqui é o dono da posição. Como foi, por exemplo, o Thiago Galhardo, o Marcão, enfim, não precisa ser uma contratação de 400 mil reais. Mas pelo menos uma eu tenho essa expectativa, tá? Então, se o Goiás fechar na janela de transferências apenas aí com o Rildo e com o Matheus Gonçalves, na minha interpretação, estará devido. São sim jogadores que agregam para uma realidade de segunda divisão. O Matheus também tem essa característica de velocidade, de drible, de fazer o lado esquerdo também na ponta direita. É ambidestro, 1,72 m de altura. Se fosse uma contratação para a Série A, estaria sim para ser titular, enfim, estaria com a corneta ligada, mas para a Série B é um padrão razoável. Mas, como eu falei, o Goiás precisa sim gastar um pouquinho mais nessa posição pelas beiradas. Matheus Gonçalves, que já jogou também a Série B, deixa eu pegar aqui para vocês, foi no ano passado, né, pelo Vitória, 4 assistências em 19 jogos e só, né? Anteriormente aqui no Brasil ele tinha jogado pelo Ceará, foi bem inclusive na Série A de 2019, pelo Sport também em 2018, Cerro Porteño, América Mineiro e futebol mexicano. Pode deixar o seu pitaco também a respeito. No nosso vídeo quero falar sobre um jogador que, na minha opinião, poderia agregar dentro desse elenco do Goiás, que já foi procurado pelo menos 2 vezes nos últimos anos, que é o meio atacante Danielzinho, ou Daniel Simões. Ele que tem 28 anos de idade, estava no Atlético Goianiense, porém acabou rescindindo o seu contrato após 13 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. O Danielzinho não estava numa fase boa, saiu aí junto com o Jair Ventura, voltou de empréstimo ao Fluminense, onde tem contrato até dezembro, mas nesse momento tem negociações com o futebol dos Emirados Árabes e deve fechar por lá. Ainda não há um concreto, né, uma decisão a respeito desse assunto, por isso eu resolvi colocar ele na nossa lista. Eu confirmei essa informação, inclusive, com o Eduardo Pinheiro em 2022, né, ele me garantiu que o Goiás procurou sim o Danielzinho na Série B de 2021 e também no ano passado, tá? Não foi o Eduardo que me garantiu, mas outras fontes também. No ano passado o Danielzinho foi sim procurado pela direção alviverde, ele que começa o ano ainda no Bahia, mas termina no Fluminense, né? Foram 13 jogos e 1 assistência antes desse empréstimo ao Atlético Goianiense, que pagou aí 300 mil reais para o Fluminense. Uma boa contratação do Atlético, mas não funcionou, né? 1,73 m de altura, ele que é destro, 28 anos de idade, nesse ano também esteve na mira do Vitória. Não é um jogador extraordinário, acho que não resolve para uma realidade de Série B, perdão, de Série A, mas na Série B do Campeonato Brasileiro é um cara que pode sim agregar. Pelo Bahia, por exemplo, em 2022, né, quando eles conquistaram acesso, teve o Danielzinho como um bom nome, marcando 5 gols e 7 assistências em 52 jogos, mas na Série A não foi bem, nem pelo Bahia, nem pelo Fluminense, e agora pelo Atlético também deixou a desejar. Ele começa bem no Fluminense ali em 2019, até que teve uma boa Série A naquele ano, com algumas assistências, mas acho que para a Série B seria sim um bom reforço. Está em reta final de contrato, ficaria de olho também no Danielzinho para os próximos dias, tá bom? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero responder uma pergunta que vi muitos de vocês me fazendo.